É anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 8 da manhã, 40 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 40 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM, na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, edição de número 1185 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, no canal de áudio que fica no site do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que o programa está ao vivo com imagens, nossa live está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a live fica salva e você pode assistir novamente quantas vezes quiser. Da mesma forma, estamos ao vivo pela fanpage da Santos FM, facebook.com/Santos FM, e o link de vídeo compartilhado mais tarde pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, a Boc News TV. Programa desta quinta-feira. Esta semana estamos ainda aqui neste modo voo solo, né? Semana que vem o pessoal volta aqui ao estúdio para participar comigo, os nossos comentaristas e convidados, mas temos aqui uma participação do Fernando Chagas em dose dupla, né, para falar desta expectativa que o mundo vive em relação à eleição presidencial nos Estados Unidos. O Joe Biden, né, surpreendendo a muitos e conquistando importantes estados nesta corrida, muito próximo, né, de ser eleito novo presidente dos Estados Unidos. Porém, ainda tem muita coisa para acontecer, tem mais votos a serem apurados, delegados a serem designados e, claro, Donald Trump, né, aquele que ficou famoso pelo reality show O Aprendiz, né,
que, aliás, aqui no Brasil teve duas versões, uma com o Roberto Justus e a outra com o governador de São Paulo, João Dória, né? Muita gente não lembra, mas o João Dória foi apresentador do Aprendiz, a versão brasileira do programa que ficou famoso nos Estados Unidos e no mundo com o Donald Trump. O Donald Trump promete judicializar a disputa, né? Inventou lá uma teoria da conspiração, e aqui no Brasil tem um monte de gente que acredita, né? De fraude eleitoral e coisa e tal. Mas prossegue lá a expectativa do mundo, porque dependendo de como os Estados Unidos se comportam, o planeta reage, né? Se tiver lá um lunático na presidência é uma coisa, se tiver alguém com mais bom senso é outra. Aliás, em qualquer lugar do mundo é assim, em qualquer esfera governamental. As pessoas podem escolher lunáticos ou pessoas de bom senso, né? O problema é que tem muito lunático que também vota, infelizmente, né? O Pelé já tinha dito isso há muito tempo, que o brasileiro não sabia votar. Mas não é só brasileiro, não. Em muitos lugares do mundo a situação é esta também. Muito bem, no programa desta quinta-feira vamos apresentar então a palavra do Fernando Chagas, mais sobre aquele caso tenebroso, né, da Mariana Ferrer e a forma desrespeitosa e até violenta, digamos assim, como ela foi tratada naquele júri eletrônico, digamos assim, né? Naquela situação do caso de estupro, enfim, negócio terrível, né? E as pessoas de bom senso indignadas com toda esta situação. E claro, as novidades da cultura com André Azenha, do esporte. Tivemos rodada do campeonato da Copa do Brasil ontem e da Copa Sul-Americana, uma tri-eliminação do futebol paulista. São Paulo fora na da Copa Sul-Americana, apesar de ter vencido o Lanús. Corinthians e Santos deram adeus à Copa do Brasil. Antes de iniciarmos a apresentação dos conteúdos de hoje, prestar serviço aqui para você que está saindo de casa. A situação da travessia de balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta quinta-feira. 6 embarcações estão operando. Do lado de Santos a espera é de 15 minutos, do lado do Guarujá chega a 30 minutos. Na travessia Santos Vicente de Carvalho, só 2 embarcações operam e por isso o tempo de espera de 20 minutos. E a travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a nossa região, tem uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Em relação ao sistema Anchieta Imigrantes, divulgação da Ecovias no Twitter, todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes apresentam tempo chuvoso, visibilidade parcial. Caminhões com destino a São Paulo devem acessar obrigatoriamente o trecho de Serra da Via Anchieta, e a chegada a São Paulo tem tráfego lento pela Anchieta do quilômetro 13 ao 10, em razão do excesso de veículos. 8h45, temos também em relação ao clima e a temperatura. Vejo aqui pela nossa janela panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate, no bairro da Aparecida, em Santos. Me parece que neste instante não temos chuva, né? Mas está carregadíssimo aqui o horizonte, né? Muitas nuvens brancas, nuvens mais escuras, e a possibilidade de chuva ao longo de todo o dia é grande. Neste momento 20 graus. Durante a manhã a probabilidade chega a 20%, né? 24% agora nesse momento, mas cai um pouquinho para até 18%, depois 20%. À tarde se mantém nesta condição. Portanto, o dia de tempo instável, né? Amanhã, vamos acreditar aqui na previsão, né? Amanhã o sol deve abrir, assim como no sábado, e no domingo o tempo voltando a ficar nublado. O friozinho também chegou, né? Então é bom você tomar cuidado com aquelas velhas dicas, né? Vai usar casaco, que nem eu estou usando casaco agora, dá uma panada nele antes, né? Tira um pouquinho antes do armário para você não ter nenhuma complicação respiratória. Aliás, por falar em complicação respiratória, daqui a pouco repetiremos os nossos conteúdos aqui no Entre Linhas de hoje. Os números da Covid-19, a Baixada Santista passou, segundo o jornal A Tribuna, de 2.200 mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia, e são 62.263 casos neste período. Em 24 horas foram confirmados 205 novos doentes e 10 óbitos. A Seção de Vigilância Epidemiológica de Santos recebeu 106 notificações entre munícipes. A cidade tem agora 22.984 casos. Houve a confirmação de mais uma morte, uma mulher de 74 anos, que aconteceu no dia 14 de outubro. O Santos tem agora 690 vítimas fatais em decorrência da Covid-19. Também foram confirmadas 5 mortes no Guarujá, 3 na cidade de Cubatão e uma em Praia Grande. Houve, segundo aqui a informação da Tribuna, redução no total de pessoas com sintoma internadas.
Na terça eram 225, ontem 222, uma queda de 1,3%. Mas, no geral, eu até editei um material ontem do secretário Fábio Ferraz, houve, nas últimas semanas, um aumento de 5% no número de casos, né? Ainda dentro de uma margem que é tida como de segurança, porque a ocupação dos leitos, inclusive a matéria da tribuna diz aqui, está na faixa de 35%, né? Ou seja, longe de você ter como acontece em algumas cidades do Brasil, né, e do mundo, uma ocupação perto do limite, né, da capacidade de UTIs. Aqui em Santos ainda a situação não é essa, a gente torce para que não seja, porque afinal de contas a gente vive 2020 como se fosse uma contagem regressiva, né? Para que o ano termine, porque não vai deixar saudade, fora um ou outro fato que a gente possa se alegrar, né? Mas é um ano que não vai deixar saudade nenhuma, e principalmente porque há uma expectativa de que a vacina, pelo menos a nossa aqui em São Paulo, né, ela seja oferecida à população o quanto antes, né? Não é uma certeza absoluta de 100% de imunidade, aliás, nenhuma vacina garante 100% de imunidade, né? Pode acontecer eventualmente, mas se for eficaz, né, para que a gente possa ter a nossa retomada, né, definitivamente, porque a região precisa, né, as pessoas precisam preservar suas vidas e a região precisa também para retomar o seu desenvolvimento. Lembrando que a partir de janeiro também teremos os novos prefeitos assumindo as cidades da região e eles vão ter um grande desafio, que será administrar o pós-pandemia ao longo de 4 anos, né? Não vai ser nada fácil. Em relação aos números nacionais, o Brasil contabilizou ontem média móvel diária de 384 óbitos. A média móvel registra as oscilações dos últimos 7 dias e elimina as distorções entre o número alto do meio de semana e o baixo do final de semana. O estado do Amapá foi o único que não enviou atualizações dos dados para o consórcio de imprensa. Desde as 8 da noite do dia anterior, o país chegou a confirmação de ontem, 23.815 novos casos, 622 óbitos. No total, são 5.590.941 infectados, 161.170 pessoas que morreram no Brasil em razão da pandemia. Muito bem, 8h49, deixa eu começar a apresentar aqui os nossos conteúdos do dia de hoje. Já falei aqui da eleição nos Estados Unidos, né? E o Fernando Chagas, que vai estar com a gente semana que vem aqui, essa semana só por uma questão de segurança, bom senso, né? Só estou eu por aqui no estúdio. E o Chagas mandou a participação dele em 2 partes. Eu vou exibir a primeira agora e daqui a pouco a gente coloca a segunda parte da fala do Fernando Chagas, que aborda, né, esse cenário, esse quadro da eleição lá nos Estados Unidos. Bom dia, Chagas. Olá, Alex. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Santos. Eleições norte-americanas. Vamos falar um pouco dessa eleição. Uma eleição inacreditável, uma eleição inesperável, uma eleição para presidente dos Estados Unidos, que estamos numa quinta-feira, a eleição foi na terça-feira, ainda não acabou. A apuração ainda continua nesta manhã de quinta-feira. No entanto, a tendência é de uma vitória do candidato democrata Joe Biden. Para isso, Biden precisa vencer num desses 4 estados: Nevada, Geórgia, Carolina do Norte ou Pensilvânia. A possibilidade maior é ganhar em Nevada e conquistar os 270 votos no colégio eleitoral, tornando-se o novo presidente dos Estados Unidos, depois de uma batalha intensa nessas eleições de 2020. Trump promete recorrer à justiça para contestar os votos pelo correio, que provavelmente garantirão a vitória de Biden. Mas não acredito que a justiça americana vá comprometer a maior democracia do planeta, apenas porque um candidato não consegue se reeleger e tenta manter a presidência no tapetão, algo inacreditável para um país como os Estados Unidos. De qualquer maneira, as pesquisas americanas mais uma vez erraram. Davam uma vitória fácil do candidato Biden, e a vitória, se confirmada nas urnas, foi a menor diferença da história. Claro, se o democrata vencer somente com 270 votos, conquistado agora em Nevada. Por fim, essa eleição americana é um divisor de águas na política mundial. Se vencer Trump, teremos um mundo cheio de conflitos,
continuando o que foi nesses últimos tempos. Se vencer Biden, teremos um mundo que poderá recuperar pelo menos o diálogo com todas as nações, depois de 4 anos de grandes embates políticos no planeta. Vamos aguardar. Um abraço a todos. Obrigado, Chagas, pela sua primeira participação aqui no Entre Linhas. Daqui a pouco Chagas volta com outras reflexões, outros desdobramentos a respeito dessa eleição lá nos Estados Unidos. 8h52, tenho aqui também hoje para apresentar a palavra da doutora Thaís Périco, que já esteve conosco várias vezes aqui. Ela fala sobre os casos de violência contra a mulher. E essa história dessa moça, a influencer, a Mariana Ferrer, né, causou uma indignação terrível nas pessoas, tremenda, né, porque, afinal de contas, estupro culposo é um negócio que, meu Deus do céu, né? E o advogado da Mariana, o Júlio César Ferreira Fonseca, diz que há provas acachapantes para incriminar o empresário André de Camargo Aranha pelo crime. Em setembro, né, entretanto, ele foi absolvido pelo juiz Hudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, que entendeu não haver provas suficientes para a condenação. Isso é uma questão, né, que está sendo discutida. A outra foi a forma como essa moça foi, primeiro pela falta de... pelo fato de o juiz que estava conduzindo ter deixado a coisa correr frouxa do jeito que correu, e o advogado do réu ter se pronunciado, ter se manifestado, né? E aí você vai levantar o perfil do sujeito, você já meio que entende o porquê que ele falou daquele jeito, né? A forma desrespeitosa como ele tratou a moça que estava ali, né? Enfim, não sei se é o ambiente virtual, né? Que o cara acha que está longe, né? Que ele pode fazer esse tipo de coisa, ou se é alguma coisa que a gente pode classificar como comum, lamentavelmente. Mas, enfim, o caso está aí, né? As pessoas estão indignadas com a forma como a situação foi tratada, e por isso a gente pediu aqui a participação da doutora Thaís para trazer uma visão a respeito desse caso que mexeu com toda a sociedade. Bom dia, doutora. Oi, Alex, tudo bem? Vou te mandar umas considerações, né, sobre a minha impressão e a de muitas outras pessoas sobre o caso, né, do estupro da Mari Ferrer, que causou, né, um clamor social muito grande e que foi muito importante, né, que o novo, né, através da pandemia pelo Covid, que propiciou a gravação das audiências, né? Então é importante a gente deixar claro aqui que no procedimento do Tribunal de Justiça hoje, dos Tribunais de Justiça do Brasil hoje, são pelas gravações dessas audiências virtuais, e por isso acabou que vazou, né, esse vídeo horrível da audiência da Mari Ferrer. É por isso que eu falei que o novo, né, desnuda agora o velho, porque esse comportamento do advogado, né, esse silêncio do promotor e essa omissão, essa conivência também do juiz, ela já nos é velha conhecida, né? Já não são velhas conhecidas. Infelizmente, no judiciário, as teses, né, para defesa de homens agressores, elas sempre partem desse pressuposto do ataque, da revitimização, do constrangimento. Embora nós, né, aí falo pelos advogados, né, nós tenhamos livre exercício da profissão, pelo livre exercício da profissão, a gente pode argumentar pela tese que, né, que nós bem entendermos, nós estamos amparados por um código de ética, né? Então, quando algumas pessoas têm sustentado, mas o advogado pode falar o que ele quiser, olha, eu discordo, né? Tem um dever de urbanidade, a gente precisa agir com lealdade, né? Dentro dos limites, né? Do direito, do bom senso, da educação, e tratamento de uma pessoa sem ferir sua dignidade, né? Então, tem princípio da livre convicção, por assim dizer, onde você fala o que bem entende, sem levar em consideração, né? O desejo do outro, o sentir da outra, e aí você põe em choque, né? Você choca princípios constitucionais e você não pode nunca privilegiar o seu direito de defender a sua tese, né? Em detrimento da dignidade da pessoa, da mulher. Eu entendo, né, nesse caso, que a imprensa fez um trabalho fantástico, né, através do The Intercept, quando eles trouxeram essa figura do estupro culposo. Aí muitos colegas saíram em defesa ferrenha. Isso não existe, isso é uma excrescência. Gente, é claro que isso não existe. Tecnicamente não existe, mas a bizarrice é tamanha que
serviu perfeitamente para explicar. Não existe estupro culposo, né? Os crimes culposos, né, eles são deflagrados por imperícia, negligência ou imprudência. Nesse caso, não houve imperícia, imprudência ou negligência, né? O que houve foi uma absolvição por falta de provas. E o Ministério Público, a gente estava até discutindo entre os grupos, né, os coletivos feministas que participamos, que houve um comportamento muito estranho do próprio Ministério Público, né? Que geralmente o Ministério Público pede prisão e pede condenação. Então, logo no começo do caso, o Ministério Público ofereceu a denúncia por estupro de vulnerável, porque a Mariana Ferrer estava completamente entorpecida, né? Não se sabe se teve batismo aí da bebida dela, o que foi que aconteceu, mas essa moça não consegue se recordar exatamente do que houve. E todas as provas vieram nesse sentido, né? Ela era virgem, então o exame de corpo de delito demonstrou a ruptura de ímen, tinha sangue e sêmen na calcinha e no body, né, da vítima, e pelo exame de DNA verificou-se, né, pela aproximação genética, de que esses fluidos corporais eles eram compatíveis ao DNA do empresário que foi acusado de estupro. Além do mais, né, além da própria palavra da vítima, que tem força, né, vem amparada por 131 enunciados dos tribunais superiores, dando especial poder à palavra da vítima, teve a oitiva das testemunhas que depuseram no sentido de que ela foi estuprada, né, que ela estava totalmente perdida e que ela não sabia nem onde ela estava, nem o que tinha acontecido. Além das provas físicas, né, que foram cabais, né, ela era virgem e o exame de ML demonstrou tudo isso. Não obstante toda essa questão, o laudo toxicológico do caso da Mari Ferrer voltou inconclusivo. Porque ele também foi coletado 4 meses depois. 4 meses depois, até eu, se usar droga aqui e for coletar meu sangue daqui a 4 meses, não vai constar nada, né? Não vai. E não é que não vai aparecer nada, vai até dar como inconclusivo, como foi o que aconteceu com o caso da Mari Ferrer. E o promotor, nesse meio de caminho, mudou o promotor do caso. Então, quando o novo promotor assumiu, teve uma guinada no processo, na verdade, bancarrota, né, do processo, que ele já chegou pedindo a absolvição do agressor, alegando que ele não sabia que ela não tinha condição de expressar o seu consentimento. E com base no laudo toxicológico ter dado inconclusivo, ou seja, não é que ele deu negativo, ele deu inconclusivo para o reconhecimento dos entorpecentes, dos psicotrópicos que são mais comuns de serem encontrados por aí. Então, com base nisso, ele falou que existiu o erro de tipo. Por quê? Porque quando a pessoa não tem condições, né, afasta os casos de dolo, né, o erro exclui o dolo. Então, se o crime não puder ser julgado pela sua modalidade culposa, ou seja, por imperícia, imprudência ou negligência, então automaticamente ele vai ser absolvido. E foi nessa tese que o Ministério Público bateu até o fim pedindo absolvição. O juiz, a hora que recepcionou esse caso, ele simplesmente usou as provas que lhe foram convenientes, né? Isso nos assustou, assim, enormemente, porque ele alegou o garantismo, né? O garantismo é um princípio, né, que garante que a forma técnica das normas elas serão aplicadas, né, em supremacia aos demais interesses. Só que a gente sabe que esse garantismo ele é um garantismo cínico. Porque, na verdade, ele só foi usado como garantismo pro forma, técnica, letra da lei, a serviço mesmo do patriarcado, a serviço do machismo, né? Ele foi usado porque era interessante pro judiciário promover a revitimização, né, dessa vítima de estupro, não condená-la e absolver o empresário. Então houve sim, né, uma escolha seletiva, né? O juiz decidiu-se por, né, argumentos estapafúrdios de que de fato o crime não aconteceu, né? Ele alegou a falta de provas, mesmo tendo um exame de corpo de delito comprovando que o estupro ocorreu. Então a gente ficou com essas questões, né? Não existe estupro culposo, isso é um fato, né? Não existe, não tem como afastar o estupro desse caso. Então ficamos estarrecidas porque o Ministério Público não podia ter agido dessa forma, o juiz não poderia ter se omitido da forma como se omitiu, ele presidia aquele ato, que é um ato público, embora estivesse fechado para o público.
por conta da gravidade do caso, aquilo é a máquina do judiciário representando o cidadão. Ele tinha que ter interrompido aquele advogado, ele tinha que ter advertido aquele advogado, ele tinha que ter interrompido aquela audiência. Mas não, ninguém defendeu, né? Era uma sala virtual com 4 homens brancos, né? O próprio réu, seu advogado, extremamente grosseiro, zero urbanidade, zero educação, zero empatia, enfim, uma pessoa que exerceu aí um papel deplorável para a advocacia, envergonhou a classe dos advogados. Um promotor que mudou completamente a sua visão e bateu por um garantismo cínico. Um juiz que não fez o seu papel, não garantiu a proteção estatal, e com isso nós tivemos a revitimização, né, da Mari Ferrer. Então nós tivemos pessoas que se utilizaram da máquina do judiciário para praticar agora violência institucional. Então nós esperamos, né, que haja a reforma da decisão agora no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que se chegue a Brasília, se for necessário, mas que vá até a última instância para garantir justiça para essa menina. Então nós estamos todas por Mari Ferrer, porque isso demonstra o machismo no judiciário, não é só com a Mari Ferrer, acontece com muitas mulheres. Então você veja, nesse caso ela não tinha um assistente de acusação. Se ela tivesse um assistente de acusação, com certeza a pessoa, né, que seria um advogado, teria defendido seus interesses. E aí você percebe, né, a manobra do judiciário totalmente machista para silenciá-la, né? Ela pedia, pelo amor de Deus, para ser respeitada e o juiz ficou quieto. Então é isso, essas são as minhas considerações. Estou extremamente chateada com esse caso. Espero que não tenha me alongado muito, mas é isso, um abraço. Muito obrigado, doutora Thaís Périco, pela participação mais uma vez aqui no Entre Linhas. Aliás, o distinto advogado aí citado, né, como eu falei do perfil dele, assim como tantos outros, né, se apresenta como cristão, ou seja, crê em Cristo e em seus ensinamentos. Não sei, acho que Jesus ficaria com vergonha de ver um cidadão falando com uma moça desse jeito. Sei lá, né? Fazer o quê? Deixa eu agradecer aqui ao Fernando da Silva Carvalho, que mandou bom dia pra gente, a senhorinha Gomes, a Nilkir Castro, todas acompanhando aqui esta edição do Entre Linhas. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco tem Janela Esportiva, vamos falar aí da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, tem o André Azenha com as dicas de entretenimento e tem mais uma parte aqui do Fernando Chagas falando sobre eleição nos Estados Unidos. 9h04, voltamos em 2 minutos, até já. Santos FM, apoio cultural. A máscara pode ser usada até ficar úmida. Depois desse tempo, é preciso trocar. O ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras. Apoio cultural. Vila dos Carros, 238 Canal 3 Santos. Vila dos Carros é você caminhando, livre, para frente. O dia 15 está chegando e o resultado das pesquisas acaba gerando desespero em alguns candidatos. São ataques, apelações, fake news e todo tipo de jogo sujo. Rogério Santos tem 32 anos de funcionalismo público com a ficha limpa. Ele fez parte do governo Paulo Alexandre, que teve todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, e o Ministério Público Federal deu nota 10 em transparência, reconhecendo esse bom trabalho. Por isso, venha com a gente para Santos seguir em frente. Coligação Juntos para Santos seguir em frente. PSDB, Democratas, PL, Podemos, PP, PSB, PSL, Republicanos. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos, cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Quero informar a população santista que eu me sinto muito honrado de disputar a Prefeitura Municipal de Santos. Eu fui convidado pelo Partido Cidadania 23 e me sinto mais honrado ainda de ter como companheira candidata a vice-prefeita Andréa Maia. Eu que agradeço e como proposta nós iremos criar a Secretaria da Mulher para dar uma valorização e uma independência maior à nossa mulher santista.
Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Sou Vinícius Bussunda. Conquistei muitos títulos jogando futsal. Sei que a prática esportiva muda vidas. Esse é meu jogo. Vinícius Bussunda, 25013. Rogério Santos, prefeito. Meu prefeito é Rogério Santos. Sou Daniel Freitas. Estou aqui para ajudar você e principalmente quem reside em extrema pobreza nas palafitas de nossas comunidades. Daniel Freitas, 25118, com Rogério Santos para prefeito. Meu prefeito é Rogério Santos. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. 92.5. Santos FM. 98 de volta com Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 8 minutos, de volta aqui com Entre Linhas desta quinta-feira, a nossa janela esportiva e a Copa do Brasil, que teve ontem o Santos sendo eliminado pelo Ceará, 1-0, gol do Vina no segundo tempo. Aliás, o Santos morre no segundo tempo, né? Impressionante o desgaste do time, tem poucas opções. O Cuca não tem um elenco grande e tem muitos jogadores jovens que estão em formação. Então, o Santos, ele não constrói o resultado no primeiro tempo, via de regra, no segundo tempo o time desaba, né, em todos os sentidos. Fora o fato de que o Marinho foi expulso depois que o jogo terminou, porque reclamou com o juiz, né? Tem jogador no limite da questão técnica e até mental. O Santos vai ter problema para pagar salário daqui para frente, né? Porque contava com a classificação para receber uma premiação de R$3.300.000, premiação que não cobre nem a metade da folha de pagamento do mês do clube, né? Enfim, e eu acho que o Cuca também falha ao não planejar a reposição de algumas peças em determinadas partidas. Como eu já disse, contra o Defensa e Justiça, por exemplo, na Copa Libertadores, não fazia sentido ter usado o time todo principal. O Jobson foi suspenso da próxima partida contra a LDU porque tomou o terceiro cartão amarelo. Podia ter ficado de fora. O Pituca jogou todas as partidas do ano. Qual é a necessidade de, por exemplo, agora contra o Bragantino no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Pituca entrar em campo? Põe o Alisson, põe qualquer outro, põe o Sandri, que entrou bem ontem, né? Ele precisa dar uma administrada melhor nesse elenco, porque o time está esgotado, né? Repito, em vários sentidos. Daqui a pouco vou ouvir aqui a palavra do Cuca. Nós tivemos também ontem o Flamengo se classificando, bateu o Atlético Paranaense por 3-2. O Flamengo já tinha vencido o jogo de ida fora de casa por 1-0, então assegurou, né? O Internacional bateu o Atlético Goianiense por 2-1, também é outro time que já tinha vencido o jogo de ida fora de casa, então estava encaminhado. E o Corinthians, também eliminado, perdeu em casa na semana passada para o América Mineiro, chegou a estar vencendo o jogo, 1-0, gol de pênalti batido pelo Fagner, né? Só que o América empatou com outro pênalti. O pessoal estranha muito esses novos pênaltis que são marcados, né? Mão na bola. Mas é a regra, né? O que há de se fazer? A análise subjetiva é sempre bastante complexa, né? O cara fala, mas será que teve intenção? Não teve? Agora bateu na mão dentro da área e o braço não tiver colado no corpo, o jogador pode estar de frente, de costas, que o árbitro dá. Se ele não der, aí é que é estranho, né? Realmente, é difícil aceitar um tipo de pênalti como esse. Mas, enfim, é a regra. E o Corinthians também está eliminado. O Corinthians que também tem problemas financeiros, assim como o Santos. A Copa do Brasil terá ainda hoje a estreia do técnico português Abel Ferreira pelo Palmeiras. O Palmeiras pega o Bragantino, venceu o jogo de ida por 3-1, ou seja, só uma hecatombe, né? Para o Palmeiras cair fora da Copa do Brasil. E o Grêmio, que venceu o jogo de ida por 1-0, enfrenta lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude, é clássico lá do Rio Grande do Sul, né? É um clássico mais ou menos, o grande clássico é Grêmio e Inter, mas é um jogo de tradição. Juventude e Grêmio, portanto, teremos aí mais um classificado. A CBF, depois para as quartas de final, sorteará os jogos na sexta-feira. Em relação à Copa Sul-Americana, o São Paulo
que perdeu o jogo de ida na Argentina para o Lanús por 3-2, mas como nas competições sul-americanas ainda tem a história do gol fora de casa, ao contrário da Copa do Brasil, o São Paulo voltou com 2 gols da Argentina, ou seja, se vencesse por 1-0 estava classificado. O problema é que ganhou o jogo, só que por 4-3. No agregado, foi 6-6 o jogo, a disputa, né? A disputa agregada terminou em 6-6. A diferença é que o São Paulo fez 2 gols fora de casa, o Lanús fez 3, portanto o time argentino segue na competição, o São Paulo está eliminado da Copa Sul-Americana. Então, neste momento que nós temos o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores da América. O São Paulo no Brasileiro e na Copa do Brasil, o Santos na Libertadores e no Campeonato Brasileiro e o Corinthians só com o Campeonato Brasileiro para disputar daqui para frente até fevereiro, né? Que é quando termina esta temporada diferente do nosso futebol em razão da pandemia. Vamos à palavra do Cuca, tem aqui um trecho da coletiva dele logo após a partida de ontem lá no Ceará. Escutar aí as considerações do técnico do Santos do porquê o time ter sido eliminado, né, da Copa do Brasil da forma como foi. Vamos acompanhar. Tão diferente do que havia sido na primeira etapa? A primeira etapa foi um jogo bem jogado por nossa parte, né? Tivemos as ações do jogo, da saída de bola até o último terço. Perdemos gols incríveis, né? Apesar de não ter chutado a bola em direção ao gol, eram lances muito claros, né? Dentro da nossa proposta, que é uma proposta de transição e de velocidade com jogadores rápidos. Não é um time de contra-ataque, é um time que propõe jogo. E se a gente faz um gol, o jogo vai ficar à mercê da tua vitória, né? E como nós não fizemos e tomamos o gol no segundo tempo, a gente sabe que o Ceará tem uma bola aérea muito forte, acabamos tomando o gol, não de uma bola parada, mas de uma bola aérea. Houve uma discussão se ela foi uma falta na origem, no Jean, não, e os jogadores, após esse gol, eles se perderam. Ficaram muito nervosos, o Ceará baixou bem as linhas, eles têm um time de uma estatura muito grande, e se defenderam bem. Nós não temos características de jogadores para você pôr uma bola alçada e ter esses centroavantes para pôr a bola para dentro. Então a gente tentou buscar o jogo com alternativas, mas eles se fecharam muito bem, praticamente não tivemos chance. Tivemos até uma bola com o Lucas Braga, que ela passou perto, um outro arremate, mas de efetivo assim não tivemos mais. Depois do gol, né? Até antes do gol era um jogo muito aberto e acho até que o empate seria mais justo pelo que as equipes fizeram antes do gol. Pergunta agora do Fábio Lázaro do Jornal Lance. Cuca, recentemente o presidente Orlando Rola afirmou que contava com a verba dessa classificação para pagar os salários de outubro que vencem nesta segunda-feira. A ciência do grupo da possibilidade de atraso dos pagamentos com essa eliminação, como lidar com uma situação dessa? Mas a gente não pode fazer isso, né? Isso não é justo, né? A gente jogar nesses meninos uma responsabilidade de ter que ganhar um jogo para receber o salário. O salário que fala é o CLT, que é o salário da carteira. As imagens, elas estão defasadas já há algum tempo, a gente não tem reclamado. Agora, lógico que fazia parte do nosso planejamento passar adiante, né? Se a gente tivesse feito uma vantagem em casa, quem sabe aqui a gente administrasse melhor. Propusemos o jogo, tentamos vencer e eu não vou achar culpado não nessa derrota e muito menos achar que agora não vai receber porque não passou de fase. Não tem problema, se não receber a gente está fechado e conclui da mesma forma que a gente tem tratado até agora. Aqui ninguém está pensando em dinheiro, a gente queria poder vencer para dar uma alegria maior para o torcedor. Isso serve de lição para o futuro. Nós vamos ter competição mais importante ainda dentro do nosso calendário daqui 15 dias por aí, e a gente tem que tirar lições do que foi feito de errado hoje aqui para não errar no futuro. Pergunta agora do Bruno Lima, Jornal na Tribuna. Cuca, com essa eliminação precoce na Copa do Brasil, te preocupa em relação à motivação do elenco? Traz alguma abalo na confiança da equipe para a sequência da temporada? Traz abalo se você vier aqui e achar meia dúzia de culpados, se você criticar os meninos ou os mais velhos também, e isso não vai acontecer.
Então, eu acho que a grandeza, às vezes, do ser humano, ela está em saber perder. Eu acho que a gente fica puto da vida de perder, você não gosta, eu odeio isso, porém faz parte da nossa vida. E esse amadurecimento para eles também, em cima dessa derrota. Eles deram tudo o que eles podiam. A gente não tem que culpar ninguém. Se tem alguém que é culpado maior, sou eu quem põe eles em campo. Pergunta agora do Felipe Camargo, da Rádio Nova FM. Cuca, o Santos pagou um preço pelo desgaste físico acentuado, a parte física hoje foi a grande tirada da desclassificação? Tá, desgasta, né? No segundo tempo a equipe sente o desgaste natural, porque é muito jogo em cima de jogo e com um grupo muito enxuto, né? Então é natural que sinta o desgaste, mas eu não acho que a gente tem que treinar a nossa eliminação, o desgaste. A gente tem que valorizar o Ceará também, que fez uma partida dentro da característica dele muito boa. Não só o Ceará, a gente tem que valorizar o futebol nordestino, que hoje é muito bem representado pelo Ceará, pelo Fortaleza, pelo Bahia, pelo Sport e outras tantas equipes aí que estão na Série B. Então a gente, mesmo sabendo que a gente está muito triste da derrota, a gente tem que valorizar o povo aqui do Nordeste que está fazendo um grande trabalho também. São equipes que estão redondinhas, não só dentro de campo, quanto fora de campo também. Isso é fundamental. Tinha mais algumas perguntas aqui. A entrevista completa está no YouTube, na Santos TV. O Cuca tentou minimizar, aí, por exemplo, a questão da parte física. Eu não concordo. Eu acho que o time realmente cai muito no segundo tempo, porque tem jogadores que são fundamentais e que estão jogando demais, né? Que estão sendo escalados de maneira excessiva, né? O cara só sai se ele toma um cartão vermelho ou se ele se machuca, né? Aconteceu isso com o Marinho, com o Lucas Veríssimo, ou quando vai para alguma seleção, né? Aliás, eu até esqueci de falar isso no vídeo do Canal 10 ontem. O Santos, que agora diz, né, sua diretoria provisória, que tem uma boa relação com a CBF e tal, jamais poderia ter permitido ir para um jogo decisivo como foi o da semana passada, jogando, perdão, na Vila Belmiro, precisando construir um resultado, com o Caio Jorge tendo sido cedido para treinar com a seleção brasileira sub-20. Treinar. Fez 2 amistosos, um contra o Ituano e um contra o sub-20 do Corinthians, né? Mas o Caio Jorge é jovem, ele precisa ser realmente cedido, é uma questão aí institucional, seleção brasileira, CBF e clube. Tudo bem, só que o rapaz ele é titular do Santos. Você não está falando, por exemplo, de ceder o Ângelo de 15 anos agora, que foi convocado para a seleção sub-17, porque ele não é titular do time, né? Imaginem vocês, por exemplo, se para estes 2 jogos contra o Ceará, a CBF resolvesse convocar o João Paulo, que é o goleiro titular do Santos e que é o craque do time, para jogar fazer um treinamento pela seleção olímpica. Imagina, faz sentido? É a mesma coisa com o Caio Jorge, né? O Santos não teve centroavante contra a equipe do Ceará no jogo de ida, não fez gol, ainda teve o Lucas Veríssimo expulso, jogou o segundo tempo inteiro com 1 a menos, ou seja, uma coleção de erros, né? Uma série de fatores que devem ser ponderados. Os jogadores estão extenuados, não estão recebendo, o elenco é enxuto, o Cuca toma decisões erradas, mas a diretoria também, esta que está aí não é culpa do Pérez, né? O Pérez deixou um monte de problema aí para o Santos. Mas essa ceder um titular para um período de treinamento da seleção sub-20, que desculpa quem gosta de ver jogo do time da CBF, que para mim a seleção brasileira já não existe faz tempo, é algo que vai do nada a lugar nenhum, né? E custou uma classificação de 3.300.000 para o Santos, sendo que o rapaz, se estivesse em campo na semana passada, ele seria muito mais efetivo do que foi o Lucas Braga, por exemplo, jogando naquela partida. São coisas do nosso futebol e desta crise, né, que envolve o time do Santos. Só para fechar o assunto, porque eu tenho que dar sequência aqui no programa, em relação aos números que o Cuca fala, que o Santos merecia melhor sorte. Se você pegar em posse de bola, o Santos teve 60% de posse de bola, só que não soube o que fazer com ela, né? Porque teve 13 chutes a gol do Ceará, 12 do Santos. Sabe quantos chutes o Ceará acertou no gol dos 13? 6 chutes. Sabe quantos chutes o Santos acertou no gol dos 12 que fez? Nenhum. O goleiro Fernando Praz não fez uma defesa na partida em chute do Santos. O do Soteldo foi para fora, a bicicleta do Marinho foi para fora.
o Santos não fez o goleiro trabalhar, né? Por que chega num ponto como esse? Todos esses fatores que eu citei agora. Infelizmente, o Santos ele precisa terminar 2020, terminar a temporada, que é até fevereiro, como eu disse, jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, se possível, com uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores da América, e na atual Libertadores chegar onde for possível, né? Porque é muito difícil. O Santos passa pela LDU, aí pega Grêmio, Flamengo, Boca, Inter. É um negócio difícil, né? O lado do Santos na Libertadores. Muito bem, 9h22, daqui a pouco tem o André Azenha, mas eu vou fechar aqui a parte, voltando à parte da eleição dos Estados Unidos, porque o Chagas tinha mandado aqui uma segunda participação, com uma outra visão a respeito do tema. Bom dia de novo para o senhor, Fernando Chagas. Bom dia novamente, Alex e ouvintes da Rádio Santos. Inclusive também, bom dia para os internautas, mais uma vez. As pessoas têm perguntado qual o significado da eleição do Trump ou do Biden para o mundo atual e também para o Brasil. Se o Trump vencer as eleições americanas, teremos um mundo cada vez mais isolado, nacionalista e cheio de conflitos, como foi durante os últimos 4 anos, dobrando a aposta na pauta conservadora e de intenso combate à globalização da economia e internacionalização da política liberal. Se vencer Biden, teremos um mundo mais aberto ao diálogo dentro dos organismos internacionais e de colaboração entre todos os membros dos organismos internacionais para dar melhor tranquilidade econômica e política e melhor vivência entre todos os países, além da defesa intransigente do meio ambiente. Enfim, com Biden nós teremos mais tranquilidade, tanto no crescimento econômico, como maior tranquilidade também no diálogo político entre todos os países. No caso do meio ambiente, aí que a situação se complica para o governo Bolsonaro no Brasil. O país muda sua política ambiental, combatendo efetivamente as queimadas e o desmatamento na Amazônia, ou certamente os Estados Unidos e a Europa se unirão para isolar a economia nacional, podendo até prejudicar o agronegócio brasileiro, que tem sustentado a economia nacional nos últimos tempos. Já está na hora do governo Bolsonaro rever a sua política exterior em todos os sentidos, não só no ambiental, mas também no diálogo com os demais países. Em relação à China, tanto Trump quanto Biden vão continuar a política de guerra com o país asiático. É uma questão geopolítica e de domínio da economia mundial e da tecnologia internacional. Em síntese, é isso que nós esperamos do mundo, ou com Trump ou com Biden. Um abraço a todos. Obrigado, Chagas, pela segunda participação aqui no Entre Linhas, às 9h25. Aliás, o Donald Trump, que anunciou que os Estados Unidos estavam fora do Acordo de Paris, né, o Acordo Climático de Paris, eu acho que ele quer tocar fogo no mundo, né? Um negócio impressionante, né? Vamos botar fumaça e tudo que for possível, né? As pessoas não entenderam ainda que essas, por exemplo, as mudanças que a gente tem enfrentado, as chuvas mais intensas, as tempestades, a questão das queimadas, o ar, a qualidade do ar que a gente respira, né? Tudo isso tem a ver com a degradação do meio ambiente, né? E o mundo se une, com a palavra de especialistas, para que haja um crescimento sustentável. Aqui, por exemplo, começou um papo furado no Brasil de querer construir em cima de mangue. Eu, do tempo da escola, lembro que se você pegar o mangue, que é para onde desce o sedimento do morro quando chove, o mangue vai lá e ele absorve aquilo. Se você cimentar o mangue, a água vai parar onde? E o sedimento? Na sua garagem, na porta da tua casa. É um negócio meio óbvio, né? E os caras querem construir em cima de mangue. Mas não é bem assim. A gente vai ver como é que funciona, porque aqui tem lugar em que tem invasão de palafitas, de favelas e coisa e tal. Tudo bem, tá errado. Mas o que você não pode tirar estas pessoas, né? Elas precisam ser tiradas e levadas com um programa de habitação decente, né? E com um trabalho forte social de convencimento. Você não pode tirar aquilo e botar um cimentão em cima do mangue. Aí você quebra, né? Várias cadeias importantes da questão ambiental. Porém, o Joe Biden já falou que, em ele sendo eleito, os Estados Unidos voltarão ao Acordo Climático de Paris. Portanto,
não é todo mundo que quer tocar fogo no planeta, literalmente, tá certo? 9h26, caminhando aqui para o final do programa, temos ainda tempo para o André Azenha, que sempre chega com as suas importantes dicas culturais de entretenimento aqui no Entre Linhas. Bom dia, André. Bom dia, Alex, amigos ouvintes do programa Entre Linhas, aqui é o André Azenha e minha dica de hoje é uma série chamada Tell Me a Story, Conte-me uma História, que é baseada numa série mexicana, Era de uma Vez. É uma série que foi produzida para a CBS, rede de televisão, e cujas 2 temporadas agora estão disponíveis no Amazon Prime Video, né? Uma série só com 2 temporadas, de 10 episódios cada uma, e que se subverte os contos de fada, né? A primeira temporada pega as histórias dos 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e João e Maria, para narrar aí as desventuras em tom adulto, um tanto sensual e com doses de terror em Nova York, né? São várias situações, aí um elenco jovem, a Kim Cattrall, que fez Aventureiros do Bairro Proibido, Second in the City, faz a avó, né, da personagem que seria a Chapeuzinho Vermelho, a Danielle Campbell, que retorna na segunda temporada no outro personagem. Eu achei bem interessante como os realizadores, que foram envolvidos inclusive em filmes de terror contemporâneos, como eu sei que vocês fizeram no verão passado, a franquia Pânico, né, desconstruíram os contos famosos, né, que ganharam histórias pela Disney, com um tom mais infantil, para a família, e desenvolveram essa série com um tom mais adulto e sombrio, né, e moderno. Eu gostei bastante da primeira temporada, apesar de achar o final um pouco apressado. A segunda já é um pouquinho mais irregular e lembra mais as séries do CW, com melodramas adolescentes e tal, né? Essa é uma série que tem bastante violência, principalmente na primeira temporada, mas que faz a gente passar o tempo e ficar vidrado ali para saber o que vai acontecer com os personagens e tal. Há várias reviravoltas, nem sempre que a gente acha que é mocinho é mocinho, ou que a gente acha que é vilão. Então fica a sugestão aqui, Tell Me a Story no Amazon Prime Video. A primeira temporada é mais legal, a segunda é um tanto irregular, mas vale para passar o tempo e maratonar no fim de semana aí. Cada episódio tem em média 45 minutos. Né, e eu acabei vendo aí numa tacada só no feriadão as 2 temporadas, e fica a dica, tá bom, Alex? Um grande abraço e eu volto essa semana. Valeu! Obrigado, André, pela participação. Aliás, se você me permite, meu caríssimo André Azenha, por gentileza, um pitaco aqui também nas dicas, já que você citou a Amazon Prime, e já que a gente falou bastante sobre a eleição dos Estados Unidos no dia de hoje, aqui com o Fernando Chagas, eu estou assistindo no Amazon Prime também uma série chamada The Man in the High Castle. A premissa dessa série é a seguinte: ela se passa, se eu não estiver equivocado, no final dos anos 50, início dos anos 60. Os Estados Unidos eles perderam a Segunda Guerra Mundial e o país foi dividido. Uma parte é governada pelos japoneses, a outra parte é governada pelos alemães. E tem uma zona neutra no meio ali, né? Entre os dois ocupantes, digamos assim, do país, japoneses e alemães. E óbvio que tem toda aquela história de que existe alguém, né, uma resistência que é contrária a essa invasão, digamos assim, dos japoneses e dos alemães ao território norte-americano. É interessante, algumas vezes já brincaram com esse tipo de situação dentro da literatura, do cinema também, né, das séries. Então, se eu não estiver equivocado, eu estou na primeira temporada ainda, acho que são 4 temporadas disponíveis no Amazon Prime. É uma série interessante, assim, vale acompanhar. Eu estou, acho que no 3º ou 4º episódio da primeira temporada, então fica a dica também, complementando o sempre competente André Azenha, The Man in the High Castle, o que teria acontecido com os Estados Unidos caso os nazistas e os imperialistas na época japoneses tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, o mundo em opressão por lá nos Estados Unidos, tá certo? Só para fechar, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Vitor de Andrade, o curioso do futebol, que sempre me manda notícias aqui, né? Lembrando que começou a Copa Paulista e a Portuguesa Santista estreou com vitória, né? Contra a Ponte Preta ontem em Urico Mursa, venceu por 3-2.
Destaque da partida foi o meio atacante Rafael Oller, que marcou o chamado hat-trick da Briosa, fez os 3 gols da Portuguesa Santista, portanto, estreia aí da Briosa com uma vitória por 3-2 sobre a Ponte Preta pela Copa Paulista. Então, Portuguesa que volta a campo na quarta da semana que vem, dia 11, contra o São Bernardo, às 3 da tarde, lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Portuguesa Santista com atividade, portanto, neste final de ano, né? Em tese era o segundo semestre dos times que disputaram o Campeonato Paulista. Briosa estreando com vitória. Agradecer também aqui, acompanhando Entre Linhas, a Silvana Trevisan e a Marion Garcês conosco, aqui registrando a participação na live do programa, que às 9h32 está chegando ao final, tá certo? Passamos aqui esta hora praticamente com todos os conteúdos do dia, os nossos especialistas trazendo as suas visões a respeito dos mais variados temas, tá certo? 9h32, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio, lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva. E se você perdeu ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com/Santos FM, e o link do vídeo compartilhado mais tarde pelo Boc News, parceiro do Entre Linhas, lá no Facebook e também no YouTube, a Boc News TV. Fique atento, por aqui a informação não para. Daqui a pouco, 10 da manhã, tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão, que volta com uma nova edição às 11. E ao meio-dia e pouquinho, chega por aqui nos 92.5, meu amigo Zé Torquato com o Zé News, até a 1h da tarde. Entre Linhas volta nesta sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Sicoob Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores.